Vamos conversar com o Alexandre Lages, ele que é economista e também já está aqui nos nossos estúdios aqui da nossa BNT. E hoje nós vamos falar aí sobre começar com cesta básica, mas vamos dar uma passada de modo geral aí na economia, o que está acontecendo na economia do país, que está afetando você diretamente. Alexandre, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez. E no mês passado aí você trouxe uma notícia aí sobre a cesta básica que a dona de casa sabe muito bem, quem vai ao supermercado sabe muito bem. Tivemos um aumento e agora, para esse mês aí, o que foi que aconteceu com a nossa cesta básica novamente, Alexandre? Hoje sim uma boa notícia, né? Nós estamos trazendo aí um índice de 1,35% de queda no caso, né? Então a gente trouxe um aumento e foi alto, o último que a gente trouxe. E agora não é uma queda tão grande igual foi o aumento do mês passado, mas já dá um alento aí, já dá um alívio, vamos dizer assim. Nós estávamos naquela barreira psicológica dos R$ 1.000 ali, voltamos ao 990. Quer dizer que de novo a gente vai passar essa barreira logo, logo. E eu garanto que vai ser rápido. Mas a gente teve aí uma economia de R$ 13,51 no valor da cesta básica. E de todos os produtos, os 33 que a gente pesquisa, 20 deles tiveram queda, 3 se mantiveram e 10 subiram, né? E lógico, daí a gente tem todo o panorama aí dos produtos que mais subiram, que mais caíram dentro da cesta básica daí. Tá certo, Alexandre. Então, olha aí, ó, para você que vai no supermercado, pelo menos você pode ter certeza que R$ 13 aí você economizou, mas isso não é a garantia de nada. Isso pode mudar a qualquer momento. Alexandre, dentro da cesta básica, então, quais foram os produtos aí que mais tiveram a redução de preço e tem uma justificativa? Bom, na realidade, os hortifrutis tiveram bastante variação. Nós tivemos uma redução forte nesse grupo, de 9,73%. Mas não é nenhuma novidade. Os hortifruti têm essa variabilidade mesmo, né? Dentro dele, foi o produto que mais caiu, está dentro do hortifruti, que foi o tomate aí, caiu 33,95%. E lógico, daí a gente tem também o que mais subiu dentro desse mesmo grupo, que foi a batata, subiu 23,38%. Então, só nesse grupo aí a gente já tem o que mais subiu e o que mais caiu. A cesta, no geral, teve queda em todos os grupos, menos a carne. Então, nós tivemos alimentação geral, caiu 1,35%. Os hortifruti, como eu falei, né, 9,73% de queda. Daí nós tivemos o grupo higiene, com queda de 1,51%. Limpeza, 1,38%. Aí vem a carne, que foi o único que subiu. Aí sim, 2,26% de aumento. E a carne bovina com 3,50% colaborando para esse aumento. O frango caiu bem pouquinho, caiu 0,98, não dá nem para considerar ali, né? Que houve alguma variação nisso tudo. Alexandre, qual a recomendação aí como economista, né? A gente sabe que recomendar algo na economia do Brasil é a mesma coisa que a gente falar de previsão do tempo. A gente tem noção disso, mas qual a recomendação aí de modo geral? Bom, lógico, a gente sempre tem que pesquisar preço, né? Dentro do próprio estabelecimento tem diferença. Lógico, hoje o mercado tem várias marcas, hoje você tem mais possibilidades de fazer uma substituição dentro do mesmo produto, lógico, né? Ali você, de repente um preço, lógico, tem que ver qualidade também, mas os produtos da cesta básica geralmente têm uma qualidade homogênea, não vou dizer dos limpeza, higiene, mas os gerais têm. Outra coisa, o shampoo, a esponja e o desinfetante, pesquisar bem, que tem uma diferença muito grande entre e intra estabelecimentos, e naturalmente com o dólar dando uma pequena diminuída aí, acabou tendo uma influência em alguns produtos dependendo aí da farinha de trigo, por exemplo, macarrão, que foi o que caiu bastante, caiu menos 25,60%, então teve uma queda significativa. Então, tá de olho aí nos produtos. Não adianta querer ir de mercado em mercado, porque você vai gastar em combustível, então a gente já alerta sobre isso, né? A não ser que esteja perto de casa ou do lado de onde você já compra, aí sim vale a pena.
Tá certo, Alexandre. Então fica a dica aí para você que está acostumado aí no supermercado aí, realmente aquilo que o Alexandre falou, eu que tenho aqui supermercado, eu odeio no supermercado, a gente percebe sim aquilo que subiu, aquilo que baixou, e aí esse mês então aí tivemos uma diferença aí de R$ 13. Não é muito, mas aí se a gente pegar promoção na caixinha de leite, dá quase 3 caixinhas de leite, caixinhas unitárias de leite aí nesses R$ 13. Alexandre, vamos falar agora de modo geral da economia, o que está acontecendo na nossa taxa básica de juros, o que está acontecendo na nossa inflação. Perfeito. Ontem foi a chamada super quarta. Nós tivemos tanto a nossa taxa básica de juros do Copom, né, o Comitê de Política Monetária, com a Selic, determinando qual é a taxa em vigor, e tivemos também com relação ao Fed, ao governo americano, a taxa de juros, que é muito importante para a nossa, que a gente sempre está de olho no que acontece lá, porque os investimentos hoje no mundo eles vão de acordo com o que está mais lucrativo, né? E se os Estados Unidos está puxando o dinheiro, você tem um impacto naturalmente em relação ao Brasil. Começando pelos Estados Unidos, havia uma expectativa muito grande, até por causa das tarifas e tudo que está acontecendo, e pressão, inclusive, do próprio presidente Trump, né, de que deveria cair a taxa de juros lá para a economia americana não sofrer tanto, porque a gente sabe que até o próprio Estados Unidos está passando por essa situação, e ele mesmo comprou essa briga, né, com essas taxas que vão aumentar os preços internos e vai ter que ter uma adaptação, uma adequação, talvez no curto prazo seja muito drástica, inclusive para os Estados Unidos. Tanto é que não é comum o dólar, mesmo quando os Estados Unidos está no centro dos problemas, o dólar acaba subindo no mundo, e nós não vimos isso acontecer. Então, os Estados Unidos está sendo considerado quase um país emergente aí, que ele criou o problema e está sofrendo com isso. Então você tem lá um aumento, uma diminuição do valor do dólar no mundo, né? Ou seja, as pessoas estão fugindo do dólar indo para as moedas nacionais porque não está confiando no próprio Estados Unidos. E aí, lógico, a pressão em cima do FED, que é o relativo ao Copom nosso, que determina a taxa de juros básicas da economia, que já anunciava há muito tempo que ia ter uma redução, estão segurando. Então, ficou em torno de 4,25, é diferente do nosso, é uma taxa de 4,25 a 4,5. Não mexeu. Então, não atendeu ao que o presidente pediu. Isso em função de muita coisa, porque lá a gente chama que está tendo uma estagflação. Ou seja, existe uma inflação, uma potencial inflação nos Estados Unidos e a economia não está crescendo. Então, está estagnada com uma inflação. Isso é ruim porque, de certa forma, ao mesmo tempo que uma inflação teria que aumentar a taxa de juros lá, uma estagnação na economia teria que diminuir a taxa de juros. Então você veja que eles estão sendo cautelosos porque não sabem o que vai acontecer. Então essa capacidade, ou seja, a imprevisibilidade do que vai acontecer está afetando todo mundo, inclusive eles, né? E daí, lógico, aqui no Brasil o efeito é muito parecido. A gente tem aqui um problema de perspectiva futura. Então hoje a gente está sentindo muito isso, enquanto o mundo inteiro está esperando o que vai acontecer, a gente já está sentindo os efeitos, né? Os efeitos brasileiros não são só esses, a gente já vem há muito tempo com o gasto do governo lá em cima, né? Isso faz uma pressão inflacionária e a gente está tendo inflação, embora eu tenha trazido aqui a cesta básica com uma pequena redução, né? A gente espera que isso ajude, mas no geral a inflação, principalmente de serviços, está lá em cima. Então isso força com que o Copom aqui acabe aumentando os juros, que já iam fazer isso, o mercado já estava precificando, todo mundo já estava esperando, só estava querendo saber exatamente quanto seria esse aumento. Se seria ali o 1% que já estava sendo em 3 reuniões passadas, seria ali 0,75, 0,50 ou 0,25. As apostas aí eram em torno de 0,50 a 0,75. Muito pouco do mercado apostava em um aumento de 0,25. Tanto é que aumentou 0,5, né, 0,50, e aí a gente chegou a 14,75, que já estamos num índice absurdo, né? Perdemos aí, acho que da Turquia, não vou lembrar outro país. São 2 países só que o Brasil perde em juros reais, né? Então, a nossa economia está realmente sendo enforcada pelos juros, justamente por uma inflação persistente, que já saiu aí da meta de 3%, e o Banco Central, lógico, ele vai correr atrás e tentar chegar a essa inflação. Então, eles estão sendo extremamente técnicos, né? Alguma vez já passou desse valor de 14%? Vamos arredondar o 14%, e já estamos quase em 15%, né?
Pois é, isso há 20 anos atrás. Para você ver, nós estamos batendo recorde de 20 anos atrás. E isso numa época que, se for lembrar bem, nós tivemos a crise da Rússia, se eu não me engano, já era um governo complicado ali na situação de inflação, estava tendo uma inflação persistente também, então nós estamos lá em cima, né? Margem para aumentar, muito pouca gente aposta nisso, mas o Banco Central vai ter que fazer, porque a inflação continua, né? E o governo não está ajudando, porque ele gastando do jeito que está, essa questão do fundo de garantia, de jogar dinheiro no mercado, crédito fácil, ao mesmo tempo que os juros aumentam para tentar segurar esse consumo, o governo facilita esse dinheiro fácil. Então, isso está enfraquecendo, esse aumento de juros não está tendo o efeito que deveria ter. Agora nós vamos dar um exemplo bem prático para você que está nos acompanhando e às vezes pode pensar assim, o que eu tenho a ver com isso? Tem a ver em tudo, né? Porque tudo é imposto, tudo gira em torno da inflação, da taxa básica de juros, que é a Selic. Mas, para você entender assim de forma bem mais rápida, eu vou comprar um carro hoje. Qual o impacto dessa taxa básica de juros no carro zero que eu iria comprar e iria financiar? Imediato, porque quando aumenta a taxa de juros, o mercado reage imediatamente. Embora, quando tem vamos dizer, um ganho, aí não, né? O ganho demora para você, como consumidor, ter efeito. Então, isso tem um impacto rápido. E o problema de você, igual você citou o carro, né, que é um bem de alto valor, você tem que ter capacidade de pagamento. Então, as pessoas vão ficar, não vão poder comprar o produto porque o preço vai lá para cima, vamos dizer assim. Então, dificulta muito esse tipo de consumo e você fica, lógico, focando mais no que você precisa do dia a dia, né? Então, o mercado inteiro reage com juros altos. Você não só impede que a pessoa pegue empréstimo e vai ter que pagar juro alto, isso acontece imediatamente, como também as empresas param de emprestar dinheiro, porque elas também vão ter que pagar. Na realidade, os juros é simples. Os juros é o preço do dinheiro, é o quanto você paga para ter esse dinheiro que você não tem. Quanto maior, mais difícil e menos acesso você tem. E é nessa aposta que o Banco Central tem de que você não pegando dinheiro, você não vai consumir, não consumindo, contribui para uma inflação menor. E isso que eu falo do carro é para que você possa entender, né? Você que estava se planejando para comprar um carro, e eu falo zero, mas isso também vale para carro usado. Se você precisar de um empréstimo, de um financiamento, a situação é a mesma. Você fica pensando 1000 vezes, né? No bem popular, você fica pensando 1000 vezes antes de comprar e assumir as parcelas, e quem precisa vender, que é o empresário que está ali, tem a mercadoria e precisa vender, ele não vende por conta de toda essa situação que o nosso país está vivendo. E aí temos ainda o Trump, né, do lado de lá, que impacta diretamente aqui. Alexandre, a gente tem muito para conversar, um assunto sem fim aqui, né? Economia é a vida do brasileiro, assim como política é a vida do brasileiro. Então fica o convite para que você volte quando quiser, para a gente continuar conversando e todos os meses também trazendo aí as atualizações da cesta básica para os nossos seguidores. Perfeito, eu agradeço sempre o convite antecipado, né? Obrigado.